Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 7 de maio, cuja leitura bíblica do dia está em Atos 27 e também Juízes 7 e 8. Eu confesso que eu não esperava compartilhar essa reflexão da forma como será, mas é aquilo que eu falo, eu não me mando. Então eu creio que Deus ele quer tratar disso pelo menos com alguém, pelo menos com uma pessoa, minimamente. Nós vamos falar sobre quando a esperança vai embora. E não é a esperança da vida eterna. Atos 27, versos 14 a 20, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você costuma me ouvir falar por meio de pregações, de ensinamentos, dessas reflexões. Também tenho costumado ler nas reflexões que escrevi ano passado, a respeito da nossa esperança estar no porvir. Certamente. Que devemos guardar firme a esperança da eternidade com Deus, que Cristo em nós é a esperança da glória, que temos uma viva esperança, mesmo em meio aos sofrimentos aqui da terra. Tudo isso é verdade. Eu não retiro nada disso, tá? Mas, Deus fez questão de enviar um anjo para recuperar a esperança de Paulo e de todos naquele barco. Nós já vamos ver mais à frente. E há momentos que Deus quer tratar, sim, de questões que estamos vivendo aqui na Terra. É claro que existem esperanças que de fato elas têm que ir embora. Por exemplo, Atos 16, versos 16 a 19. Paulo ali em Filipos, Lídia havia se convertido, e o texto diz assim: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu.
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E aí eles são açoitados, lançados no cárcere interior, a humilhação, insultados pela multidão, um grande terremoto à meia-noite, e a sequência você deve se lembrar. Essa esperança aqui de que os senhores daquela jovem, que era um cavalo daquele demônio que lançava adivinhações, estava perturbando Paulo e sua equipe, ainda que falando a verdade, de que eles eram servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação, mas era um demônio para perturbar. Quando aquele demônio foi expulso, aqueles senhores que lucravam com essa prática ilícita, né? Pecado, de alguém endemoniado com adivinhação, eles perderam a esperança do lucro. Foi embora a esperança do lucro. Estava perdida. Cadê aquele espírito para adivinhar? Né? Esse tipo de esperança nas coisas erradas, se for embora, é isso mesmo. Ok? São esperanças que talvez nós tenhamos aqui nessa vida que não deveríamos ter. Tá? Aí tudo bem. Mas, alguns exemplos de uma boa esperança. Por exemplo, a esperança de você ter o cuidado da sua família. Romanos 4, 16 a 21. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A esperança do cuidado da família, ok? Existe a esperança de você ter fruto do seu trabalho. Justo isso. 1 Coríntios 9, 9 e 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O boi está trabalhando, ele espera comer. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? E esse é o sentido. Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. É simples assim. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, se você tem seu emprego, seu trabalho, é profissional liberal, tem o seu negócio lícito e você vende ali seu produto ou desempenha ali o seu serviço, presta seu serviço, você é digno do seu salário. Ponto. Tá? Ter essa esperança de no final do mês, ou no início do mês, ou a cada venda, ou a cada prestação de serviço, você ter a esperança de receber, isso é correto. Tá? Um outro tipo de esperança, uma esperança de comunhão com os irmãos, por exemplo, irmãos que você não tem visto, que você tem tido saudade deles. 3 João, versículos 13 e 14. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente,
e falaremos face a face. Qual era a esperança de João? Olha, eu estou escrevendo, mas eu queria escrever muito mais. Eu não escrevi, sabe por quê? Porque eu espero estar com vocês em breve, para nós nos vermos face a face. E vários exemplos na palavra sobre essa esperança de estar com os irmãos e diferentes servos de Deus com essa esperança. Uma outra esperança é a esperança do cuidado da obra de Deus. Veja só, Filipenses 2, 19 a 24, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Espero, tenho a esperança em Cristo, de que eu enviarei um obreiro aprovado para estar com vocês. Aí ele continua aqui, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Poucos exemplos para mostrar que termos esperança em questões aqui da terra não é pecado. Mas você notou que todas elas tinham ali alguma referência ao Senhor? De coisas que Deus havia prometido, ou de coisas que desejava fazer em Cristo, coisas que fossem para a glória de Deus. Você viu? Um outro texto, essa esperança aqui, de Atos 27, 20, de que fugiu de todos eles, de se salvarem, era de que eles iriam naufragarem. Esperança de vida. E aí, existe um outro texto de Paulo escrevendo aos Coríntios sobre outra perda de esperança de vida, algo semelhante, num outro contexto, não era de um naufrágio, mas você vai ver aqui comigo. Era uma referência ao que aconteceu com ele lá em Éfeso, conforme está registrado em Atos 19. 2 Coríntios 1, de 1 a 11. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Deus não é maquiavélico, Deus não é perverso. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Eu espero que, da mesma forma como vocês têm sido afligidos, assim como nós temos sido também, que assim como nós fomos consolados, vocês também sejam consolados. Eu tenho essa esperança. É um tipo de uma boa esperança terrena, ok? Aí, ele diz o porquê disso. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Leia-se Éfeso. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar.
é o super apóstolo Paulo, que não era super-herói, humano. Alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, experiente na fé, forjado, mas que pensou que não podia suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ou seja, perdi a esperança na terra. Pensei que eu ia morrer. Eu perdi a esperança. Quem disse? Paulo. E o Espírito Santo fez questão disso estar registrado para mim e para você. Ele perdeu a esperança na terra. Só que o texto continua. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele tinha perdido a esperança aqui na terra, mas ele não tinha perdido a esperança da glória. Você consegue compreender? A esperança da glória ele sempre manteve, mas a esperança de continuar vivo ele não tinha mais nesse momento ali. Você entende? Mas o texto continua. O qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará. Nos livrará da condenação eterna? Nos livrará de viver para sempre longe de Deus? Não. Nos livrará de tão grande morte. Paulo teve a esperança renovada. A esperança da glória? Não, essa ele tinha. Mas a esperança na terra. Primeiro ele perdeu a esperança, mantendo a esperança na glória. Perdeu a esperança de viver. Depois, a esperança de viver, ela foi renovada. E ele explica por quê. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Ou seja, porque a igreja estava orando por mim, Deus então me livrou. Ele teve a sua esperança na terra renovada. Agora, o que fazer quando a esperança vai embora? E eu vejo aqui nesse texto de Atos 27 alguns elementos que nos mostram isso. Nós paramos no versículo 20. Vou ler mais uma vez. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Paulo estava com a razão? Estava. Do verso 9 ao 13, nós vemos ali a advertência que Paulo fez e não deram ouvidos a ele. Pode ser que você tenha perdido a esperança de algo aqui na Terra por conta. Algo aconteceu e você tem até razão. Paulo tinha razão. E ele lembra isso. Você pode até se lembrar disso. Mas, o texto continua. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, ele tinha perdido a esperança, juntamente com Lucas, que faz o registro aqui de Atos, estava junto ali certamente na viagem, e tinha mais alguns irmãos ao longo do relato da viagem,
nós vemos que outros irmãos estavam junto ali deles, Aristarco de Tessalônica, se tinha outros irmãos ali. Ele perdeu essa esperança, mas algo aconteceu para que no versículo 21 ele lembra, eu avisei, mas tudo bem. Mas fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. Ele teve a esperança renovada. Por quê? Algo aconteceu para que ele tivesse essa esperança renovada. Então, como? Como ter a nossa esperança? E friso mais uma vez, não estamos falando da esperança da glória e da eternidade. Estamos falando de uma esperança aqui na terra, de uma boa esperança. Como? Primeiro, versículo 23, na parte A. Porque esta mesma noite o anjo de Deus. Em primeiro lugar, para nós renovarmos a esperança que foi embora, é nós não desprezarmos a realidade espiritual. Paulo recebeu a visita de um anjo de Deus. Você e eu não podemos desprezar a realidade espiritual de saber que nós temos um Deus que está atento, que cuida de nós, que intervém em nossa vida, se necessário, que nos guia, que nos orienta, que nos dá escape, que nos mostra o caminho, que ouve as nossas orações, que nos dá livramento. Nós não podemos desprezar a realidade espiritual, em primeiro lugar. Segundo, parte B do versículo. Anjo de Deus, de quem eu sou. Paulo sabia a quem ele pertencia. Você precisa saber a quem você pertence. Você é do Senhor? Você pertence a Deus? Você já rendeu o seu coração a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal para sempre? Porque Jesus morreu derramando o seu precioso sangue, justo, imaculado, no seu lugar, por causa dos seus pecados, para que você fosse comprado de volta para Deus, que te criou. Então, você precisa saber a quem você pertence. E sabendo a quem você pertence, você descansar o teu coração. Porque você não apenas pertence a Deus, não apenas é de Deus no sentido de pertencer a Ele, mas se você acolhe a Cristo em teu coração e você rende a sua vida a Jesus Cristo em genuína fé, você é tornado filho de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. Terceiro lugar, versículo 23 na parte C. E a quem sirvo? E a quem sirvo? Ou seja, você precisa viver aqui na terra como servo de Deus. E não como um incrédulo. E não como alguém que não tem fé. E não como alguém que não quer obedecer a Deus. Lembra os exemplos que eu dei? Em que todos eles envolviam o Senhor, em algum nível ali? Deus sim, Ele renova a nossa esperança de questões aqui na Terra, de questões que estão atreladas à vida de alguém que é um servo de Deus. E não de alguém que é um mundano. Como, por exemplo, o exemplo dos senhores da jovem, que tinha era cavalo ali do espírito de adivinhação. Você entende essa diferença? Então, viva como um servo de Deus.
Aí conclui o versículo dizendo que esse anjo esteve com ele, né? Esteve comigo. Quarto lugar, versículo 24, parte A. O que o anjo disse? Dizendo, Paulo, não temas. Somos humanos, temos os nossos temores, porém, conscientes da realidade espiritual, sabendo a quem pertencemos, vivendo como servos de Deus, como verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos superar os nossos medos. Dói, é difícil, aflige, aperta o coração, ficamos perdidos, sem saber o que fazer, mas precisamos superar os medos. Quinto lugar, versículo 24 ainda, parte B. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, lembre-se da missão. O anjo lembrou a Paulo, Paulo, fica tranquilo, porque ainda é necessário que você se apresente a César. Por quê? Paulo está sendo levado a Roma nessa viagem, porque ele apelou a César naquele julgamento dele em Cesareia, em que ele estava sendo injustiçado pelo julgamento que ele estava sofrendo e estava sendo julgado pela esperança de Israel, tá? A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. E aí, no meio disso, Jesus chega para Paulo e fala algo maravilhoso para ele. Eu comentei alguma reflexão recente, não lembro qual mais, mas versículo 11 do capítulo 23. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, Paulo sabia, porque Jesus avisou a ele, você vai para Roma para que você testemunhe de mim lá em Roma. Então, quando Paulo ele apela para César, na defesa dele, né? Ele apela para César, versículo 11 do capítulo 25. Então ele sabia disso. O que o anjo fez? O lembrou da sua missão. Lembre-se da sua missão. Renove a esperança lembrando-se da sua missão. E qual é a sua missão? Testemunhar a Cristo onde quer que você esteja, onde o Senhor te plantou. Amém? Sexto lugar, creia na palavra de Deus. Versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Deus enviou uma palavra a Paulo por meio do anjo. O que Paulo fez? Creu na palavra de Deus. Será que nós cremos no que a Bíblia diz? Aquele exemplo lá de Abraão, que mesmo velhinho creu que ainda poderia gerar um filho em Sara. Ele creu porque veio uma ideia na cabeça dele, por isso ele tinha esperança. Não, ele creu segundo a palavra. Entendeu? Segundo a palavra. Sétimo lugar, discirna os fatos. Por quê? Qual foi a razão da desesperança deles? De que eles naufragariam, e em meio a esse naufrágio, morreriam.
O que aconteceu e que Paulo fala aqui no versículo 26? E na sequência, nós vemos algumas coisas ali. E é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quem avisou isso a ele? Certamente o anjo, ou o Espírito Santo falou diretamente com ele, mas creio que tenha sido ali o anjo que complementou essa informação de que ele, para se lembrar da missão, de que tinha que ir a César, de que ninguém no navio ia se perder e de que era necessário que eles fossem à ilha. E isso de fato aconteceu. Versículos, por exemplo, 39 em diante. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Versículo 28, capítulo 28, versículo 1. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Por que aconteceu aquele naufrágio permitido por Deus? Porque precisavam chegar à ilha de Malta. Então, talvez isso que Deus esteja permitindo que você esteja passando, te fazendo perder as esperanças, possivelmente Deus está permitindo que coisas aconteçam que num primeiro momento te faz perder a esperança, porque você é humano, eu sou humano, mas Deus tem propósito nisso aí, servo de Deus. Lembra de José no Egito? Foi vendido por seus irmãos, depois de ter sido lançado ali na cova, no poço, na cisterna. Sofreu a beça lá, mas em meio a isso, Deus tinha um propósito. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. 8º lugar, tenha sabedoria. Versículo 27. E, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e, lançando o prumo, acharam 20 braças, e, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, preste atenção, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Porque os soldados e o centurião não saberiam conduzir o navio. Então Paulo usou de sabedoria. Aí o verso 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Tenha sabedoria.
Você tem o Espírito de Deus habitando em você? Se você é de Cristo, você tem. Se você tem, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, mesmo em meio ao momento de tamanha adversidade. Nono e último lugar, siga em frente. Versículos 33 a 36. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Paulo seguiu em frente. Paulo se reanimou. Ele havia não desprezado a realidade espiritual. Ele sabia a quem ele pertencia. Ele vivia como um servo de Deus, tinha postura de crente em Jesus, superou os seus medos, lembrou-se da sua missão, creu na palavra de Deus, discerniu os fatos, teve sabedoria e seguiu em frente. É isso que eu vejo, por exemplo, que precisamos fazer quando a esperança vai embora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.